temos vários temas a abordar e a gente queria começar, pessoal, falando justamente sobre Matheus Pereira. Acho que é o tema mais em voga, o tema em que o torcedor tem mais se perguntado. Nas últimas semanas, em algumas imagens divulgadas pelo próprio Cruzeiro, a gente observou o Matheus Pereira um pouco mais magro em relação ao último ano. Essas imagens, né, que a gente pôde ter acesso. A gente queria entender da parte médica se essa mudança é positiva, negativa, se de fato ela existe, o que ela afeta no desempenho, o que não afeta, enfim. Um balanço geral sobre as condições físicas dele e desde já agradecendo a vocês aí pelo tempo conosco. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês, né? É a primeira aqui no novo estúdio nosso aqui do clube, que por sinal ficou bem legal, viu? Parabéns. Bom, é lógico que nesses momentos assim acabam que os detalhes, muitas vezes algumas observações, elas se multiplicam, tanto podendo ser pelo lado positivo ou negativo, né? Aqui no clube, a gente até brinca que nós não temos um departamento médico, a gente tem o departamento de saúde e performance, né? Porque o nosso maior cuidado é a manutenção de saúde. E para isso a gente não poupa esforço. A gente tem um cuidado absurdo com o atleta desde a pré-temporada, intertemporada, durante a temporada. E cada vez mais a gente gasta mais tempo com isso, né? Então a gente tem um controle absurdo sobre os nossos atletas. Controle não só dentro das dependências do clube, mas a gente controla sono, alimentação, que é fora de casa, a nossa nutricionista dá uma assistência às esposas, às mães, enfim, a gente cuida em todos os aspectos desses nossos guerreiros aqui do time. Em relação ao Matheus, é lógico que por tudo que aconteceu, né, as situações todas que a gente vivenciou, muita coisa foi se falado, mas na realidade, a parte mais importante é a parte fisiológica, né? A gente estava conversando aqui antes com eu e o Omar sobre detalhes específicos do Matheus, né? E ele tem todos os parâmetros de saúde plenos, né? Ele não tem nenhum limitador ou nada que necessite um cuidado maior ou menor, né? Ele está em plena saúde para exercer a atividade esportiva que ele exerce, né? O Omar comentou, ele vai falar mais um pouco sobre isso, sobre performance, agilidade e também dados, porque para vocês terem uma ideia, o peso que ele tem hoje, praticamente o mesmo peso quando ele foi convocado para a seleção brasileira, né? Então, a questão visual, ectoscópica, ela pode, dependendo do ângulo, isso influencia, mas o que vale é a saúde, né? Então, a saúde do atleta está preservada, né? E como sempre esteve, né? A gente sempre teve esse cuidado muito grande, né? E tanto do ponto de vista de médico, quanto do ponto de vista físico, onde o Omar tem esse controle total aí. É isso. Boa tarde, pessoal. O Matheus, a gente tem aqui são processos diários aqui, de rotinas diárias, né? Então, os atletas aqui pesam diariamente, né? E rotineiramente se avalia a composição corporal, além de outras variáveis importantes, mas no caso que nós estamos falando aqui mais específico, a composição corporal. E ele está em plenas condições, está treinando todos os dias, as condições dele, a compleição física dele, a composição corporal dele é a mesma dos melhores momentos dele, de um determinado período do segundo semestre, né? E o que é mais importante, está no campo todos os dias trabalhando. Agora, é sempre impactante quando a gente não vê sempre uma pessoa, isso normalmente entre nós, né? E por foto e por vídeo, é sempre impactante quando você vê eventualmente, né? E daí isso, de uma maneira, pode trazer algum tipo de, empiricamente, alguma ideia sobre como o atleta está nesse momento. Mas ele está bem. O segundo semestre dele do ano passado são os números muito parecidos, como o Dr. Sérgio falou, quando ele foi para a seleção também, e ele é avaliado diariamente, né? Então, pesado diariamente e rotineiramente, com recorrência, avaliação da composição corporal, que é medida de dobras cutâneas, estatura, o peso e as outras avaliações de força, enfim. É isso. Interessante. Doutor, a gente tem esse cuidado pré-lesão, ele é mandatório aqui no clube, né? E tanto é que nessa nova fase que a gente está vivenciando, vocês irão acompanhar no futuro aí, dentro do nosso novo departamento, inclusive nós estamos adquirindo ainda mais ferramentas para isso, né? Nós vamos ter aqui um aparelho que poucos clubes no Brasil têm, que faz uma avaliação real de composição corporal, que é a famosa DEXA, né? Nós teremos aqui dentro do clube para melhorar ainda mais essa questão nossa de controle
do biológico, né? Controle fisiológico deles, né? A Natália, que é a nossa fisiologista, ela tem hoje um arsenal de exames que ela realiza diariamente, que vai desde a dosagem de marcadores já convencionais, né, que é a famosa CK, mas também marcadores como cortisol, que mostra a fadiga, o estresse físico e muscular, marcadores enzimáticos, enfim, todos os parâmetros que são possíveis, a gente tem em mãos aqui. E, com certeza, a gente nunca faria nenhum atleta trabalhar se não tivesse condições do mesmo, né? Então, a gente tem uma tranquilidade absurda de que, sim, o Matheus é um atleta saudável, assim como os nossos que estão aqui do clube, felizmente, estão no momento. Doutor, você falou sobre saúde integrada. Imagino que a saúde mental também esteja, enfim, envolvida nesse processo. Sobre isso também, há um acompanhamento diário, né? Acho que é importante o senhor esclarecer, Sim, até para que a torcida a gente tem, saiba e fique tranquila em relação a isso. Não, a gente tem esse cuidado. O primeiro passo, antes do atleta chegar, trocar de roupa, ele preenche uma ficha que a gente chama de wellness, né? Que o atleta fala como ele está. Como ele está se sentindo, se está bem, se não está, se dormiu bem, se não, se ele está sentindo alguma dor. E esse dado já é startado imediatamente para todos os setores do clube. A gente trabalha em conjunto. É interessante que, agora em fevereiro, saiu um artigo, até nós discutimos aqui na comissão, a gente tem as nossas reuniões periódicas, um artigo que saiu de um grupo que estuda futebol. É um grupo muito forte na Europa. E esse trabalho especificamente foi muito interessante, porque falou assim, que as equipes que conversam bem têm menos lesão. E quando falo conversa bem, conversa entre seus membros de cada departamento, meu departamento de saúde, o Romar dentro do departamento de performance, e a relação nossa com os atletas, com comissão técnica e entre nós mesmos, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem absurdo, para a gente não ter conversas, digamos assim, divergentes, ou que a informação se potencialize sem um filtro daquela área específica. Então, a gente, assim que detecta que o atleta fala, por exemplo, nossa, eu não dormi legal, estou com um problema pessoal, a gente já starta o departamento de saúde mental que nós temos aqui no clube e vamos embora, vamos trabalhando, né? Então, a gente tenta, não é nem apagar o fogo, a gente não deixa nem o carvão acender. Então, a gente tem esse cuidado, assim, como te falei, diário e já há algum tempo, cada vez mais focando nisso aí.